Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui para mais um Pergunte ao Rei Avalia. Isso mesmo, nessa semana que a gente tem essa correria aí de jogo no meio da semana, para não deixar vocês na mão, o que a gente faz? A gente grava os dois de uma vez só para facilitar e vocês conseguirem assistir as duas partes que vocês gostam tanto, né? Vocês costumam falar para mim que gostam tanto de um quanto do outro, eu não quero deixar vocês na mão, então juntei os dois e vamos fazer uma versão express aqui para ajudar vocês. E falando em ajudar, por favor, me ajuda, vai aqui, deixa seu like e também se inscreve no canal, hein? Muita gente aí que tá assistindo não se inscreve no canal, se inscreve e aí você vai saber quando a gente colocar outros vídeos e vai receber mais fácil, que com certeza vai te auxiliar, porque esse canal aqui é um dos, com certeza, que mais busca fazer você evoluir. Não só te dar uma dica para uma rodada ou outra, mas fazer você um melhor jogador de fantasy, melhorar, ser lucrativo com isso e quem sabe até começar a trilhar um caminho para ser uma fonte de renda muito boa para você. Então, bora lá para as nossas perguntas. Cano, é uma boa aposta contra o Bragantino? Primeiro já vamos falar de cara dessa rodada. Essa é a rodada com jogos mais equilibrados que já tivemos, eu acho, nesse Campeonato Brasileiro. São jogos muito complicados que você pode colocar peças de um lado e peças do outro. Então o que eu concentro vocês é o seguinte, em um jogo ou outro tem favorito e tal, mas nos outros é buscar o jogador pelo que ele faz. Tentar não ficar tentando adivinhar demais, mas pensar no que o jogador está produzindo. O Cano é um cara que está produzindo bastante até, porque ele está chutando muito, coisa que ele não fazia antes. Ele está tentando diversas finalizações e isso deixa ele mais próximo do gol, além de ir juntando alguns pontinhos, né? No último jogo, no segundo tempo, ele já não teve tantas oportunidades, mas foi por causa que estava com um jogador a menos, aí dá uma complicada e tal. Mas eu acho que o Bragantino é favorito para o jogo. Entre o Claudinho e o Cano, eu prefiro o Claudinho, mas dá pra gente apostar no Cano sim, porque os jogos são mais equilibrados nessa rodada e ele tá produzindo finalizações e isso é muito interessante. Bora para mais uma. Você considera os jogos entre os times do G6 como difíceis para escalar? Lembrando que nessa rodada, os times ali mais fortes do campeonato estão se enfrentando basicamente. E eu acho assim, eu acho bem difícil mesmo. Eu, por exemplo, eu pretendo escalar quem eu achar que está muito acima da média. Geralmente vai ser esse o meu critério. Quando eu achar que o cara é muito bom, eu vou escalar. Senão, eu vou buscar algum jogo que eu ache os jogadores um pouquinho mais favoráveis do que nesses jogos. Mas com certeza para mim é bem difícil. São jogos difíceis de prever, hein? Porque pode ir para um lado, pode ir para o outro. E aí, geralmente, eu costumo dar uma fugidinha desses jogos. E mais uma pergunta, o Wellington Rato, do Atlético Goianiense. Para essa rodada, o que você acha? Ele é um cara que ele vem bem constante, viu? Vem pontuando bem, desde que ele virou titular. Não teve nenhuma pontuação ruim mesmo. Então, todos os jogos ele vem fazendo seus pontinhos, às vezes se envolve em gols. É um cara que eu acho bem interessante sim para a rodada. É até apostando que o Botafogo tem muita dificuldade defensiva, né? Então pode gerar oportunidades para ele. Eu acho uma boa e ainda é baratinho, isso ajuda bastante. E vamos dar uma olhada em mais uma aqui. Como reinvestir o dinheiro ganho no Pitaco na rodada seguinte sem fazer loucuras? Você pode fazer o seguinte, principalmente se você não tem tanto controle ou não está tão acostumado, você definir algumas estratégias. Por exemplo, você pode colocar assim, eu vou investir sempre a mesma quantia por um tempo. Quando eu tiver com uma quantia maior, aí eu vou começar a investir mais. Ou então você pensa assim, eu vou investir só no máximo 50% do lucro que eu tiver. Aí você vai tendo lucro e vai adicionando naquele valor que você costuma apostar e vai apostando um pouquinho mais. Você pode fazer de diversas formas, mas o segredo também é você diversificar o tipo de competição que você joga. Você joga Liga Dobronada, beleza, é a mais lucrativa. Aí você joga ligas que você tem chance de ganhar mais, beleza. E aí você vai diversificando para tentar em algum tipo de liga você ir bem na rodada. Porque se você vai jogar só um tipo de liga, às vezes você pode se dar mal em todos os seus times. Aí acaba sendo complicado para você. Mais uma. Jô ou Renato Kaiser? Difícil, eu acho, porque o Renato Kaiser vem numa fase muito boa, vem fazendo gols e sendo perigoso em diversos jogos. Só que talvez eu tô com receio de que o Bahia tenha melhorado na defesa. Nos 2 últimos jogos já vi uma melhora, e aí o treinador teve tempo para melhorar o sistema defensivo. Eu acho que o time pode vir com um sistema defensivo um pouco melhor para essa rodada do que vinha acontecendo. Até porque os jogos que vinha tendo era contra times
que atacavam muito, com times maiores, que estão bem na temporada. Então talvez dava um viés de que o Bahia, a defesa do Bahia era pior ainda do que parecia. Então, teve mudança de técnico, agora teve tempo para treinar, eu tenho um pouquinho de receio e só por isso eu vou no Jô, que não está numa fase como o Renato Kaiser, mas tem um confronto que eu acho que o time vai atacar mais e que vai criar mais oportunidades para ele. E temos mais uma pergunta aqui. Como lidar com um mês ruim no Cartola? Cara, você tem que pensar que acontece, vai acontecer com todo mundo. Não só pode acontecer com os melhores jogadores, como vai acontecer. Não importa quem seja, vai ter meses ruins e vai ter meses bons. Só que você tem que saber que o que importa é no longo prazo, que você não adivinha as coisas, então pode começar a dar tudo errado, porque probabilidade você tem 80% de chance de alguma coisa acontecer, também existe 20% de acontecer a outra coisa. Então, não dá para adivinhar, tem que tentar, tem que seguir o seu método, os seus estudos e tudo mais, e esperar que vai voltar à normalidade, porque o longo prazo é o que reina. E se você estuda, se você faz tudo com empenho, vai vir o resultado, costuma vir. Então no longo prazo vai vir. Eu tive um mês péssimo, acho que foi outubro, eu tive meu pior mês de Cartola até hoje, foi muito mal. E aí chegou, virou um mês depois, eu comecei a arrebentar e foi muito bem. Melhor mês do tiro curto, por exemplo, eu arrebentei. Então, tem que saber o que acontece, porque senão isso vai começar a te afetar psicologicamente, aí você só vai piorar. Aí você vai querer mudar a estratégia, você vai querer, se você está sendo conservador, você vai querer começar a ousar, porque acha que tem que ousar, já que ser conservador não dá certo. Não quer dizer que não dá certo, quer dizer que naquelas rodadas específicas deu ruim, mas uma rodada não significa nada. Um mês vai significar? Não. Vai no longo prazo e segue as estratégias. Mais uma aqui. Vale apostar no capitão? Para essa rodada vale, viu? Eu acho que vale sim, porque a gente está falando de uma rodada. Acabei de receber a notícia de que provavelmente Marinho não jogue. E Marinho não jogando, aí abre a possibilidade diversas. Eu acho que os times vão ser muito diferentes nessa rodada. Então quem está atrás nas ligas não precisa se preocupar em inventar, porque automaticamente os times vão estar diferentes, então você não precisa inventar muito. Já tem chance de passar o líder, porque muito provavelmente vai estar diferente os times. Então aí, só de estar diferente, você já tem chance de passar ele, mais chance, sem precisar usar tanto. Eu acho que vale a pena sim, porque eu acho que não vai ter um capitão que todo mundo vai ter. Eu acho que vai variar bastante. E mais uma pergunta. Rei, manda 2 dicas de SG para essa rodada. Para mim, nessa rodada eu iria, por exemplo, com Corinthians. O Corinthians é um time que passou antes desse jogo do Palmeiras, que tomou uma goleada, que pode afastar alguns. O Corinthians tinha tomado um gol nos últimos 7 jogos. Isso é muita coisa. Em compensação, seu adversário Sport tinha feito gol em um jogo dos últimos 8 jogos. Então, com certeza, casa aí as informações para a gente colocar. Por mais que o Corinthians tenha sido goleado, é um jogo atípico, né? É um clássico. Em um jogo só, a gente não pode se deixar levar por isso. E o outro, eu iria de Bragantino. Joga contra o Vasco. Eu acho que tem um certo favoritismo para o Bragantino, que para mim vem jogando bem, mesmo quando não consegue os resultados, na maioria dos seus jogos, né? Não todos, lógico. E o Vasco, por mais que tenha trocado de treinador, quando a gente olha, o Vasco não fez gol nos últimos 3 jogos fora de casa. Então acaba sendo interessante numa rodada tão difícil, jogos tão apertados, talvez seja um critério para a gente escolher a defesa do Bragantino aí. E bora pro Rei Avalia, que é o quadro que... Opa, pera, você que não deixou o like, deixa o like aí. Tá, agora vamos. O Rei Avalia é o quadro que eu pego os times que mandaram pra mim lá no meu Instagram, Eduardo Cruz, e aí falando se é pra clássica, se é pra tirar ponto, se é pra tiro curto pequeno, tiro curto grande, sempre me falam qual a situação. Eu venho aqui mostrar, através da minha experiência, qual a melhor estratégia na minha opinião. Lembrando que, quando as pessoas me mandaram, às vezes a gente não tinha alguma notícia. Por exemplo, a que mais vai pegar aqui é a do Marinho. O Marinho provavelmente não joga. Na hora que mandaram, aí o pessoal achou que o Marinho jogava ainda. Então, tem essas diferenças só. Eu não vou focar muito nisso, né? Então, bora lá. Primeiro time aqui, para um tiro curto médio. Em primeiro lugar, eu não colocaria 3 zagueiros. Essa é a primeira coisa. E eu fecharia uma defesa.
Se eu quero ter alguma vantagem em cima da galera, eu não vou ficar apostando de picadinho aqui, porque é muito difícil os 3 caras, 4 caras que você colocou ali atrás irem bem. Então eu colocaria com laterais, porque laterais são muito bons pro jogo. E aí eu fecharia uma defesa por completo aqui. Do meio para frente tá tudo ok, mas faltou essa parte para mim. Um tiro curto que não é pequeno. A gente tem que fazer algo diferente de ousadia, que geralmente a parte mais fácil de tudo é a gente pegar e colocar uma defesa inteira. E vamos para o segundo time. Nesse time aqui, tá com 2 do Corinthians atrás, tá com 2 do Grêmio atrás, 2 do Grêmio no meio, capitão PP. Eu tô achando que tá apostando demais no Grêmio. No Corinthians aqui faz sentido, acho que a maioria vai fazer isso. Agora do Grêmio, o Grêmio pega o Atlético Mineiro, não é um time fácil assim não. Eu não apostaria num time de Liga Clássica, colocaria tão pesado num time que vai ter um jogo tão complicado, né? Você pode achar que o Grêmio é favorito e tal, mas eu não acredito que o Grêmio é tão mais favorito que os outros para você forçar no Grêmio, em vez de dividir entre o Grêmio e outros times também. O próximo time aqui, um tiro curto para dezenas de milhares de pessoas, então um tiro curto bem grande. Defesa do Corinthians, uma padrão e tal. Aí colocou no meio Casares e Juvina, que são mais padrão, mas aí o que ele fez de diferente ali, ó? O Keno já não é tão normal nessa rodada, eu acho, legal. E aí ele dobrou o Atlético Goianiense, que muitos não vão fazer. Então deu uma diferenciada, colocou uma zaga padrão e algumas peças padrões, porém ele deu uma diferenciada em alguns pontos, então tá bacana. Agora a clássica para tirar 56 pontos do líder. Aqui achei também, ó, por exemplo, aquele mesmo caso que a gente viu. Achei que tá apostando muito em Grêmio e Palmeiras, tá dependendo demais de Grêmio e Palmeiras, sendo que, tem jogo complicado, né? Então será que era necessário apostar tanto assim? E 56 pontos não é absurdo, até pensando nessa rodada. Essa rodada, provavelmente, se você tentar escalar o óbvio, vai ser diferente do que a maioria das pessoas está fazendo. Porque é muito difícil o time estar igual, porque cada um vai pensar de uma maneira, porque tem jogos muito complicados. Aqui, por exemplo, está sem a defesa do Corinthians, querendo ou não, para essa rodada é um risco, porque eu acho que vai ser bem escalada. Então tem que saber desses riscos. Eu acho que está apostando bastante em 2 times que tem jogos complicados. Aqui mais um para mata-mata e fechou a defesa do Corinthians. No meio para frente ali mais padrão, com a apostinha no Zé Roberto e tal. Eu acho que eu não curto muito para mata-mata você apostar desse jeito, colocar a defesa inteira do time. Para mata-mata, para mim, é questão de regularidade. Se você for regular, o seu adversário vai arriscar alguma coisa, e quando você arrisca, o nome já tem um risco, o nome já diz tudo. Então quando você arrisca, tem mais chance de dar errado do que dar certo. Isso que você tem que colocar na cabeça. Toda vez que você corre um risco ali, se é um risco, é porque tem mais chance de dar errado do que dar certo. Que às vezes vale a pena você correr ou não. Como você está jogando mata-mata contra uma pessoa só, você não tem que correr muitos riscos. Deixa que a outra pessoa corra. A outra pessoa, talvez, ela não está vendo esse vídeo aqui. Então ela vai correr diversos riscos, tentar adivinhar um monte de coisa e se dar mal. Você só escalando bem, você tem grande chance de ganhar. E é isso, galera. Essa é a versão Express, é o Pergunte ao Rei, Avalia, que aí eu juntei os dois para dar um pouquinho de cada um dos quadros para vocês, já que vocês gostam tanto. Espero que goste muito e vai lá, se inscreve no canal e aproveita, porque já tem mais. Já tem outra rodada vindo aí e tem diversos vídeos que a gente vai sempre postando. Valeu!